Tá, conta pra gente então, desde o início, o que aconteceu nesse dia 21 de março de 2020, por favor. Então, eu vou contar as partes que eu me recordo. Tá. Pois não. Que eu me recordo, eu vou falar. Sim, é a sua oportunidade. Eu me lembro a parte que eu saí de casa, que eu peguei meu carro. Não sei como que o Natan foi comigo, se eu chamei ou se ele pediu para ir comigo e eu levei ele. E aí, o que aconteceu? Aí depois eu já me lembro, eu lá no Nesse local. momento, a Gabriela estava no A carro? trajetória de casa Tá. até o local, eu já não me Calma, dona recordo. Emileide. Eu tenho que estar entendendo também. A senhora disse que não lembra como o Natan foi ao carro. Nesse momento, a Gabriela estava no carro que a senhora dirigia? Então, eu lembro que eles dois estavam comigo, estava junto comigo dentro do carro, só que eu não sei se eu chamei ele para ir ou se ele pediu para ir e Aonde eu falei vocês vamos, iam? de costume que ele sempre falava. Tá. Aonde vocês iam? Pode ir com a senhora? Eu falo, vamos. Tá. Vocês iam pra onde? Então, não me Não recordo. se recorda. Tá. Aí a senhora, Me recordo eu entrando dentro do carro com ela e com ele, e depois já me lembro eu lá no local do fato. Ah, tá. E o que aconteceu no local do fato? Então, o que eu me recordo é eu descendo do carro juntamente com ela, atravessando uma cerca, e que eu peguei um fio que estava dentro do carro, que eu tinha pego em casa e passado no pescoço dela. O Natan ajudou a senhora? E que ela acabou desfalecendo. Foi quando eu peguei, fui dando uns passos para trás e acabei caindo dentro de um buraco, junto com ela. Ela foi entrando para dentro do buraco e eu fui saindo. Então, no entanto, ela ficou dentro do buraco e eu saí. Tá. Foi quando ela ficou de ponta cabeça de dentro desse buraco. Tá. Só que ela já caiu desfalecida. Ah, tá. Mas só para você entender, nesse momento, quando a senhora disse que pegou um fio e asfixiou a Gabriele, o Natan ajudou a senhora? Não, o Não. Natan saiu correndo. Tá. Por que a senhora pegou um fio e asfixiou a própria filha nesse local, lá em Brasilândia? Olha, eu não sei falar pro senhor. Ela não sabe. A senhora tinha bebido, Não sei usado falar, droga? não sei falar pro senhor. Oi? A senhora tinha bebido, usado droga nesse dia? Então, eu tinha bebido muito nesse dia e usado muita cocaína. Por isso que eu falo que tem coisa que eu me recordo e tem coisa que eu não me recordo. Tá. Por que nesse dia a senhora tinha bebido e usado cocaína? Porque eu já tenho uns antecedentes já anterior já de droga, de vício de droga, que é da cocaína. Já no caso já fui até internada, já fiquei numa clínica psiquiátrica e eu estava afastada da droga. Estava tomando as medicação controlada. Tá. Já fazia algum tempo. A senhora sabia que a Gabriele era abusada sexualmente por seu convivente? Não, muitas coisas que foi falado aí, que eu sabia, eu não estava sabendo, nem de amiga de escola, ninguém nunca veio me relatar isso. A sua filha, Gabriele, nunca relatou para a senhora? Não. Deixa eu perguntar, por que a senhora foi no local ermo, levou a Gabriele e o Natan, por que a senhora matou só a Gabriele? Não sei falar, senhor. Não sabe falar. Essa história que eu não entendi muito bem. A senhora disse que asfixiou. Quando a senhora asfixiou, a Gabriele desmaiou? Desfaleceu? Sim, sim. Tá. Ela falava alguma coisa para a senhora? Não. Não falava? Da parte que eu me lembro, eu estava com um fio passado no pescoço dela, aí ela acabou desfalecendo. Até esse momento eu lembro até eu cair de dentro do buraco. O Natan falava alguma coisa para a senhora? Ela desfalecida. O Natan falava alguma coisa para a senhora? O Natan apenas saiu correndo, saiu gritando, chorando, correndo. Foi quando ela caiu que eu vi que ela já estava desfalecida dentro do buraco, que eu saí e ela entrou. Eu comecei a gritar o Natan, pedindo socorro para ele não me abandonar. Tá, nesse momento que o Natan saiu gritando, ele saiu gritando falando o quê? Oi?
Nesse momento que a Não senhora entendi. estava asfixiando a Gabriela, a senhora disse que o Natan saiu gritando. Ele gritava o quê? Ele falava, não, mãe, não, mãe. Pegava e saía correndo. Eu não entendi. A senhora disse que a senhora foi recuando e caiu num buraco. Foi isso? Sim, eu tava com um fio passado no pescoço dela. Mas como é que a senhora E caiu no buraco eu tava juntamente com a andando, Gabriele? eu dei uns passos apenas para trás e eu quase que caí, não sei se era um piseiro, o que que era aquilo lá. Eu Hum. peguei, pisei lá e afundei dentro de um buraco. E a Gabriele? Como é que ela foi cair nesse buraco? E o buraco era fundo. Tanto que a minha perna esquerda, ela entrou toda dentro desse buraco. Até acho que um chinelo meu ficou lá, porque eu fiquei sem o chinelo na hora. E ela entrou e eu fui me apoiando nela para sair desse buraco. Tanto que ela ficou e eu consegui sair de dentro do buraco. Mas, senhora, mas como é que. Se a senhora disse que a senhora asfixiou a Gabriela, ela estava desfalecida, como é que ela caiu no buraco? Sozinha não foi, a senhora puxou ela? Eu tava com o fio, eu tava segurando ela com o fio no pescoço dela. Ah, tá. O Entendi. senhor Então foi com outra entende? Eu versão. Aí tava é quando com a o senhora fio caiu no passado no buraco, você acabou pescoço. puxando pelo fio, pescoço, e a Gabriela acabou Sim, caindo na senhora com o buraco. sim, ela tava junto comigo no momento. Eu tava segurando o fio no pescoço dela e fui dando, quando eu levantei e dei uns passos para trás, foi quando eu caí nesse buraco. Tá, e a E foi Gabriele quando caiu ela, nesse. foi quando, aí como ela estava deitada, eu peguei, ela pegou, desceu pro buraco e eu fui me escorando nela e saí de dentro do buraco. E ela Tá, afundou. e ela afundou. E aí ela caiu de ponta cabeça nesse buraco. Sim, A ela senhora caiu de saiu do ponta buraco. cabeça de dentro. Por que a senhora não tirou a Gabriela do buraco? Não sei. Ela não sabe. Porque consta aqui na Porque para mim ela denúncia. já tá, no momento ela já estava desfalecida. Mas consta aqui na denúncia, dona Emile... o nome da senhora, dona Emileide, que até inclusive nesse momento a Gabriela teria desfalecido, mas estava viva, que você teria jogado pedaço do animal morto, em estado de decomposição, pedaço do compiseiro, e aí jogando mais terra para socar mais a terra ali. Isso não é verdade, então? Sim, joguei pedaço de terra assim dentro do buraco, mas só que eu na minha cabeça ela estava já morta. O Natan ajudou também a jogar pedaço de compiseiro, pedaço de animal morto em decomposição em terra, no buraco? Foi quando eu chamei ele, gritei por socorro por ele, que ele voltou e colocou terra dentro da camisa dele e jogou dentro do buraco. Mas uma coisa que não bate, porque o Natan foi até ouvir na delegacia, ele conta uma versão diferente daquilo que a senhora está falando hoje. Não teve nada de queda acidental no buraco e de repente, por acidente, o corpo da Gabriele ter caído de ponta cabeça no buraco. Como é que a senhora explica isso? Não, o que aconteceu foi dessa forma que eu falei pro senhor. A senhora não Enquanto eu respondeu a estava com o pergunta. fio no pescoço dela, eu caí acidentalmente dentro desse buraco. Por que que o Natan não relatou Esse esse buraco eu acidente? não sabia que existia no local e nem foi cavado. Por que que o Natan não relatou esse acidente? Ele relatou que foi intencional a senhora no caso, ter matado, depois ter colocado de ponta cabeça no buraco até para evitar qualquer Não, ele chance de ela. sabe muito bem que eu não cavei aquele buraco e não tive intenção de colocar ela lá dentro. Ah, Eu só não teve caí acidentalmente. acidentalmente. E Tá. qualquer perito que foi lá e fez a perito naquele dia, viu que não foi um buraco cavado e nem intencional. Tá. Aqui não está a questão da senhora cavou o buraco intencional. Não está nem escutando denúncia. Tá? A questão que a senhora colocou o corpo dela de ponta cabeça de maneira intencional para evitar qualquer chance de que ela sobrevivesse. É isso que está constando. Porque é também uma das qualificadoras de meio cruel. Então isso não é verdade que está na denúncia. Não, tanto que eu caí dentro do buraco e meu chinelo tá dentro daquele buraco lá. Se não pegaram, tá lá até hoje. Tá. Eu caí acidentalmente. Dona Emileide, Não foi intencionalmente que eu caí dentro daquele buraco. tá. De acordo com a sua versão, se foi um acidente, por que no primeiro momento, quando a senhora chegou lá em Brasilândia, de acordo com a denúncia, ela deixou seu filho numa quadra e foi tomar uma cerveja? Não, isso foi bem depois. Eu já estava bebendo desde cedo.
Eu tô falando depois, logo após o crime. Então por que que você foi um Sim, porque eu não acidente? sabia o que eu fazia. Eu não sabia o que eu fazia. Então quando a senhora não sabe o que fazer, Eu estava desnorteada, eu não sabia. a senhora vai num bar, não come tomar cerveja? Não, eu comprei só e entrei para dentro do meu carro de volta. Tá. E por que que nesse assim a senhora foi na sua casa, na sequência, tomar um banho e aí foi relatar na polícia uma coisa totalmente que não era verídica, que era o desaparecimento da sua filha? Eu Por que que estava fora de si, eu não sabia o que eu fazia. Eu não estava nem acreditando no que aconteceu naquele momento. Então eu não sabia o que eu fazia. Ah, tá, entendi. E até consta na denúncia também, o próprio, tanto o policial militar quanto o delegado da Polícia Civil que participaram da ocorrência, tudo, foram até nisso dizer que a maior preocupação da senhora era do que o seu convivente o André fosse acusado, investigado de estupro. Que em nenhum momento a senhora demonstrou preocupação, arrependimento com a situação se a sua filha estava viva ou se porventura se o corpo fosse localizado. Como é que a senhora explica isso? Eu nem falei nada na delegacia civil. Eu falei que eu apenas ia falar em juízo. Ah, tá. A senhora tinha preocupação do que porventura o André, seu convivente, fosse acusado de estupro contra a sua filha? Se foi ele que realmente fez isso aí, nem um pouco. Não quero entender. Então, ele abusou da sua filha, o André? Que eu sabia, não. Eu não sabia. Mas consta aqui, dona Não. Emília, que ele foi até condenado por isso. Por estupro de vulnerável. Então, são coisas que eu fiquei sabendo na audiência dele. Que eu Ah, na fui de audiência. testemunha, Ah, que eu tá. fiquei sabendo de muitas coisas que eu nunca nem tinha ficado sabendo. Entendi. Eu fui pega de surpresa na audiência dele. Por que então que a Gabriele relatou para colegas lá da escola, que por vida até colegas, pessoal da escola que estudava lá em Brasilândia, de que ela era abusada sexualmente? Por que a Gabriele teria falado isso? E como que isso nunca chegou no meu ouvido? Ela pode ter falado para elas, mas para mim ela nunca falou. Ah, a pastora nunca falou. Ah, tá. Entendi. A senhora está arrependida ou não? Com certeza. Tá. A senhora, além da Gabriela e do Natan, a senhora tem outros 3 filhos? Tenho mais 4 filhos. Mesmo a senhora mantém o relacionamento com o André até hoje, mesmo cada um estando preso? Às vezes ele manda carta. Então a senhora mantém o relacionamento com o André até hoje, vocês se comunicam por cartas? Às vezes ele manda carta e ele fala para mim, ele fala que não tem nada a ver com isso. Tá, a mesma pergunta, se E vocês eu por eu mantêm ta- algum... e eu por eu estar aqui presa, eu não sei da verdade até hoje. Minha pergunta não é essa, dona Emília. Pergunto se você, a senhora e o André hoje mantêm algum tipo de relacionamento. Vocês são conviventes? Ou vocês terminaram o relacionamento? Não, Vocês terminaram o relacionamento? não, isso não. Isso não o quê? Vocês Não, terminaram o não sou relacionamento? convivente com ele. Não Ah, sou convivente com ele. tá. Vocês terminaram o relacionamento quando? Não, não teve uma conversa entre eu e ele que acabou, mas a partir do momento que teve a audiência dele, que eu fui testemunha e que eu escutei tudo aquilo, para mim acabou. Ah, tá. Eu não tenho certeza de tudo que foi falado, mas eu também não duvido. Ah, a senhora não tem certeza. Mesmo ele sendo condenado, com a pena de 12 anos por estupro vulnerável, a senhora não tem certeza ainda do abuso sexual? É isso? Gente, eu não tenho certeza, porque eu era cega, então, porque eu não via nada disso dentro de casa, o comportamento dentro de casa era outra coisa. Entendi. Eu nunca vi um comportamento estranho dele com ela lá dentro de casa. A senhora, a senhora, O quando comportamento dele com os outros 4. o André costumava ficar sozinho com a Gabriele muitas vezes, durante o dia ou à noite? Ele ficou várias vezes com meus filhos sozinho. Em várias oportunidades. Ele cansou de ficar sozinho com eles. Eu confiava nele. Eu confiava nele como pai das crianças. Entendi. Só que uma coisa que não bate, eu não consigo entender, porque justamente
a senhora teria cometido esse ato, a senhora disse que não se lembra, que foi acidental, logo após, quando as denúncias do estupro que a Gabriela sofria vieram à tona. Por que a senhora resolveu fazer esse ato extremo contra a sua filha após as denúncias, as denúncias de estupro foram conhecidas, foram tomado conhecimento do pessoal da escola, das autoridades? Não, às vezes ela pode ter me falado alguma coisa no dia, foi porque eu tomei essa atitude, mas eu tô te falando como que eu não me recordo, eu não vou te afirmar. Tá, então agora você falou, então talvez a Gabriela pode ter falado alguma coisa para a senhora dos abusos sexuais que ela sofria no dia? Sim, porque eu não vejo por que eu tomei essa atitude, sendo que eu amo meus 5 filhos e cuidava deles tudo igual. Por que então, quando a Gabriela falou para a senhora que você era vítima de abuso sexual, por que a senhora não colocou delegacia, conselho tutelar, CREAS, outras autoridades lá em Brasilândia? Eu tô falando que foi no momento que eu saí de casa. Ah, tá, entendi. A senhora já foi No momento presa que eu ou saí processada? com ele, com o Natan. Tá. A senhora já foi presa ou processada anteriormente? Não. Não. Antes da senhora ser presa, você trabalhava com o quê? Eu era motorista, aí como que estava difícil para poder, como nós mudamos de cidade, para poder arrumar babá para cuidar das crianças, eu estava trabalhando como cabeleireira em casa. Ah, perfeito. Então, e nas casas dos clientes. Tá. Pelo Ministério Público, Luciano? Bom dia, a senhora está ouvindo? Sim. A senhora disse que tem 5 filhos? 5. Um dos filhos da senhora se chama Oliver? Sim. O que aconteceu com o Oliver? A senhora o Oliver criava tá com o a minha Oliver? tia. A senhora criava o Oliver? Hã? A senhora criava o Oliver? Brigava? Criava. A senhora criava o seu sim, filho Oliver? Sim. A senhora acabou de Sim, responder. eu sempre criei. Meus 5 filhos sempre moram comigo, desde Certo. quando nasceram. Tá. Teve alguma... A não ser em algum um momento, tempo, o Oliver uns deixou... 4 meses mais ou menos, ele foi morar com a minha tia. Isso. Em algum momento da vida, a senhora disse que amava todos os filhos de mesma maneira, né? Os 5 filhos. Mas em algum momento da vida da senhora, a senhora deixou de conviver com o Oliver, né? O que aconteceu? Por causa que teve um problema em casa, que o André bateu nele. E ele, como estava com medo dele, eu optei por mandar ele para minha tia. Ah, tá. A senhora desfez de um filho porque o seu companheiro bateu nele. É porque ele revelou não era ser... que eu não era que eu desfiz dele. Foi conversado com o conselho e todo mundo optou por esse ato no momento, sim, provisório, não que eu dei ele para minha tia. A senhora, o Oliver, então, saiu de casa, né? Foi morar com a tia porque ele revelou que era homossexual, foi isso? Hã? Qual foi a razão do padrasto ter batido no Oliver? Que eu saiba é por causa que ele tinha subido no muro. Como se a senhora saiba? Como é que um filho sai da convivência da senhora sem que a senhora saiba? Né? Tem como acontecer alguma coisa que a mãe não saiba dentro de casa? Para sair o filho de casa? Não. Para ir conversar no conselho tutelar? Então qual foi a razão? Do que o senhor está falando de homossexual, eu estou por fora desse assunto aí. O que eu sei que foi no dia, por causa que o André bateu no Oliver, por ele ter subido no muro, e foi uma forma de castigo que o André deu nele, e o conselho tutelar optamos por ele ficar na minha tia por uns tempos, e não que eu dei ele para minha tia, não. Porque uma criança sobe no muro e recebe uma agressão a ponto de envolver o conselho tutelar, é o bastante para a senhora mandar o filho que a senhora tanto ama para morar com a tia. Entendi. Quando a senhora estava narrando os detalhes que a senhora se recorda sobre a morte da sua filha, né, da Gabriele, a senhora mencionou a sua preocupação de, inclusive, voltarmos lá hoje e encontraríamos o que lá no buraco? O chinelo? Não entendi. A senhora está preocupada com o chinelo que ficou no buraco? Não que eu me preocupe com o chinelo. A senhora está preocupada com o chinelo
que ficou no buraco? Não, eu só queria afirmar que eu caí dentro de um buraco. Certo, que eu isso foi narrado pelo esse. Natan. O Natan, inclusive, disse que vocês estavam carregando a Gabriele quando caíram no buraco, né? Ele disse isso também. Ninguém está falando que vocês cavaram um buraco. A senhora falou que não precisa de perícia, né? Que a perícia pode ir lá para verificar que vocês não cavaram buraco. Ninguém acusou vocês de cavar o buraco. Mas a senhora não negou que jogou terra no buraco, jogou cupinzeiro no buraco, não foi? Sim. A senhora jogou possivelmente para fechar o buraco, né? Sim. O buraco em que estava o corpo da sua filha, é isso? Foi. A senhora não tirou ela do buraco, a senhora jogou coisas para fechar o buraco, é isso? Sim. Certo. A senhora, questionada sobre os atos praticados pelo seu companheiro, a senhora diz hoje, 2022, janeiro de 2022, que a senhora não tem certeza de que aconteceram os abusos. Ele foi condenado a 20 anos pelo estupro continuado da sua filha. E hoje, mesmo depois de condenado, ele foi condenado a 13, o Ministério Público recorreu, o tribunal aumentou a pena para 20 anos, ele está preso cumprindo pena por esse crime, já condenado por esse crime, e a senhora hoje diz que não tem certeza se os crimes sexuais contra a sua filha ocorreram, é isso? Eu não tenho ciência se ele foi condenado ou não. A senhora não tem? Não sei se ele não a sei se ele sentença foi dele foi de 13 anos, então ele foi condenado e o tribunal reformou, aumentou a pena para 20 anos. Ele foi condenado a 20 anos pelos estupros continuados de sua filha. A senhora ouviu a leitura do laudo em que o perito diz que a vagina e o ânus dela possuíam lesões características de profissionais do sexo. Uma criança de 10 anos tinha tamanhas lesões nos órgãos genitais que a equiparam a uma pessoa que é reiteradamente submetida a esforço profissional. A senhora ouviu essa parte? Aí eu vou fazer, eu quero chegar ao seguinte, se a senhora não tem hoje certeza que o seu companheiro abusava da sua filha, por que naquele dia a senhora a matou? Não estou falando que eu não tinha ciência, eu não sei quanto tempo que ele foi condenado, não sei se ele foi condenado, o que aconteceu. Isso que eu estou falando. A senhora disse que não tomou conhecimento nem de que as amigas dela tinham sido informadas sobre os abusos. Fui ficar a senhora sabendo disse, lá no dia da audiência dele. A senhora disse que não tinha tomado conhecimento nem de que as amigas tinham sido informadas, muito menos que ela tivesse trazido à senhora os abusos. A senhora disse que não sabia o que tinha acontecido na casa, porque o comportamento dele na frente da senhora era diferente. Foi isso que a senhora disse ou eu ouvi mal? Sim. Se a senhora disse isso e não sabia dos abusos, por que a senhora matou a sua filha enterrada, asfixiada, porque ela avisou que estava sendo abusada? Não sei te falar. Tá certo. Consta folhas 501, 502 e 503 dos autos perícia numa cartinha escrita à mão por uma criança com um desenho de coração, com olhinhos, um sorrisinho, assim descrito pelo perito. Transcrição na frente, folhas 503. Mãe, eu te amo. Mãe, obrigado por você existir. Eu te amo, mãe. Você é a pessoa mais linda, inteligente e a mãe mais legal de toda a minha vida e do mundo inteiro. Você é a pessoa mais linda do mundo. Mãe, eu te amo do fundo do meu coração. Mãe, você é a pessoa mais querida de toda a minha vida. A senhora fala, mas eu não dou ouvido para você, mãe. Sem o Oliver eu consigo nada. Dele eu fico muito quieta. Então, já que eu estou assim, eu vou tentar te obedecer. Eu vou tentar sem o Oliver, eu não consigo. Eu vou tentar. Tchau. Beijos, eu te amo muito. Depois nós se fala, eu te amo muito. Eu nunca vou te esquecer. Eu te amo muito, mãe. Você é linda. Você tenha muitos anos para viver, mãe. Eu te amo. Mãe, eu te amo. Transcrição do verso da cartinha. Mãe, você é linda. Mãe, eu te amo. Se a senhora não tinha certeza dos abusos que a sua filha veio lhe trazer. Filha que escreveu essa cartinha que foi apreendida, mamãe. Você é linda, mãe, eu te amo. Pergunto novamente. Por que a senhora asfixiou, jogou no buraco que a senhora caiu e deixou o chinelo que tanto lhe perturba hoje? Por que a senhora, vendo o corpo da sua filha ali no buraco, jogou cupinzeiros, pisou
Natan disse aqui que viu que os pés dela ainda faziam movimentos e que ela pedia socorro. A senhora pediu para que seu filho, adolescente, de 13 anos, pegasse terra para cobrir a sua filha, pisou no buraco e tapou o buraco com a sua filha dentro. Não satisfeita, voltou para a cidade, pediu a cerveja na conveniência, como a senhora disse. A dona da conveniência disse que a senhora, tão tranquila, ainda fez piada sobre o Covid. Entra no carro, volta para o buraco para ver se sua filha ainda estava viva. Ela ainda estava viva, a senhora continua pisando no buraco. Por quê? É a minha pergunta. Por quê? Já falei que não estava na minha pessoa normal e eu não sei te responder. Certo. O policial militar que eu passei o depoimento aqui disse que a senhora se apresentou no batalhão. Primeiro ligou informando que tinha praticado um crime, que tinha matado sua filha. Pediram que a senhora se apresentasse ao batalhão, a senhora se apresentou. E lá em contato com a senhora, com extrema frieza, sem demonstrar estar sob efeito de drogas ou álcool, confessou o que tinha feito, indicou o local em que eles tiveram à noite que procurar para encontrar só os pezinhos da criança para fora do buraco. E a senhora detalhadamente disse o que tinha acontecido, ainda que estivesse omitindo a participação do Natan, do seu filho adolescente, que a senhora corrompeu ali na prática do delito. Ninguém falou que a senhora estava transtornada, ninguém falou que a senhora estava caindo de bêbada, ninguém falou que a senhora estava ralada de cocaína, nada disso. A senhora já tinha sarado quando a senhora chegou lá no batalhão da Polícia Militar? Isso é o que eles falam. Isso é o que eles falam, né? Eles falam que o seu companheiro estuprou a ponto do ânus da sua filha, de 10 anos, está de tal forma alongado, que era equiparado a uma profissional do sexo. Eles falam, hoje a senhora não tem certeza. Enquanto isso, eu não tenho ciência disso aí. Se a senhora não tem ciência disso enquanto hoje... isso, o senhor não precisa me perguntar, que eu não sei te responder. Se a senhora não sabe disso hoje, eu dizendo para a senhora que o Tribunal de Justiça confirmou e aumentou a pena do seu companheiro. Hoje a senhora não tem ciência disso? Por que a senhora enterrou sua filha? Não, estou sabendo agora que o senhor está falando. Ah, tá certo. Nas cartinhas que a senhora troca com o seu companheiro, que já que a senhora não rompeu a relação e não teve contato, lógico, os dois foram presos imediatamente após os fatos, se a senhora não rompeu a relação, a senhora também não respondeu para ele que não quer mais que ele mande cartas para a senhora, né? No momento, a partir do momento que eu estou sabendo desses fatos agora, não. Ah, tá certo. A preocupação da senhora é com o chinelo no buraco e em continuar recebendo a cartinha não é chinelo do estuprador no buraco, da sua filha, né? Estou satisfeito. Tá, pela Defensoria Pública, doutor Danilo. Sim, doutor. Bom dia. Tá me ouvindo? Bom dia. Quando a senhora decidiu se entregar para a polícia, a senhora fez espontânea vontade? Alguém a obrigou? Por qual motivo a senhora decidiu se entregar ligando no 190? Pelo fato de mim ter se arrependido do que eu fiz, porque eu quis me entregar de livre espontânea vontade. Quando a senhora chegou no local lá, a senhora colaborou com a polícia, com o perito, com todo mundo ali, respondendo as perguntas que lhe fizeram? Sim. Tinha alguma notícia já no Conselho Tutelar ou algum outro órgão de um possível abuso da sua filha por parte do seu companheiro André? Você sabia se tinha essa denúncia? Não, nunca. Ok, sem mais perguntas, obrigado. Vamos encerrar o seu interrogatório. Aí, para os aqui presentes, quem está nos assistindo, considerando que já 11 horas da manhã, horário Mato Grosso do Sul, estamos aqui desde as 8 horas da manhã, faremos o intervalo para o almoço.
Aí por volta daqui mais ou menos uma hora, ou seja, por volta do meio-dia, horário de Mato Grosso do Sul, retornaremos. A senhora poderá até ir até o presídio, você deve estar na hora do almoço também na penitenciária. O pessoal também está acompanhando o presídio, gerenciando a transmissão. Daqui uma hora retornaremos. E aí a planejamento depois já... Oi? E aí depois feito isso, por volta mais ou meio-dia, daremos continuidade aos trabalhos da tarde, começando com a fala da acusação. E aí para quem está nos assistindo, da enorme audiência, mas esse é o objetivo, devido ao caso que seja, de possibilitar a publicidade do julgamento do tribunal do júri. Então quem puder se inscrever, compartilhar o link de inscrição para que essa prática continue e perdure desse e demais júris, agradecemos bastante. Então faremos intervalo agora. Daqui mais ou menos de meio-dia, horário Mato Grosso do Sul, retornaremos com a fala da acusação. Até daqui a pouco.